de jovens, tá? De adolescentes, porque uma parte da nossa liderança de jovens vai estar num treinamento lá em Foz do Iguaçu. Mas sempre, fora esse sábado, nós temos as nossas reuniões de jovens aqui na igreja, tá? Então, só nesse sábado, em especial, nós não teremos a nossa reunião de jovens, tá? Desculpa a falha do pastor, cabeça está 1000, né? Mas graças a Deus por isso, nosso Deus é tremendo, nosso Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Amém, glória a Deus. Segura no ombro do seu irmão e fala assim: meu irmão, abra o coração. Deus está te chamando para viver a vida crucificada. Que Deus te abençoe. Fala para ele: Senhor, eu profetizo sobre a vida do meu irmão, a vida de poder, a vida de graça, a vida na força do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série de ministrações, quem sabe hoje nós vamos terminar, sobre a vida crucificada. Esse é um terceiro momento, você pode encontrar nas nossas redes sociais, os outros 2 momentos onde a gente trabalhou essa temática do que é a vida crucificada, a vida de todo crente, a vida do verdadeiro cristão. E hoje nós vamos abordar um outro tema, né? Iniciamos falando sobre o poder da cruz e num primeiro momento falamos sobre a cruz nos chamando à responsabilidade diante de Deus. Depois falamos que a cruz é o plano perfeito de Deus. Logo em seguida, começamos um outro tema, né, dentro dessa vida crucificada, que foi abordar os 3 aspectos da cruz. Nós aprendemos que Cristo crucificado para o crente hoje tem 3 significados. Jesus morreu por nós, ou seja, ele é o nosso substituto, né? Nós fomos vivificados nele, está lá em Efésios 2:1. Aprendemos que Cristo foi crucificado como nós, pois ele é o nosso representante, nós fomos libertos por ele, está lá em Colossenses 1:13. E Cristo foi crucificado em nós, ou seja, Cristo é o nosso estilo de vida, um estilo de sacrifício vivo, de doação, de abnegação, de consagração diante de Deus, e é a ênfase que nós vamos tratar hoje juntos pela graça de Deus. Amém? Então, abra comigo Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 é o terceiro momento da nossa ministração, intitulado A Vida Crucificada. Para quem quer se aprofundar mais nesse tema, gostaria de indicar um livro maravilhoso chamado A Vida Crucificada, de um autor norte-americano chamado A.W. Tozer. Quem foi Tozer? Tozer foi um pastor de pastores nos Estados Unidos. Ele escrevia uma revista que os pastores americanos e no mundo todo liam. E através dos seus artigos, ele impactava o coração daqueles que levariam as mensagens do Evangelho nas suas congregações. Por causa desse trabalho que ele ia fazendo através dessa revista, pegaram várias temáticas dele e fizeram livros dele. Você vai encontrar na internet muitos livros desse autor. Ele é muito citado também por outros autores dentro do cristianismo. Ele é um clássico cristão. E esse livro, A Vida Crucificada, é um dos grandes clássicos do Evangelho, talvez a maior obra de A.W. Tozer, muito impactante, que realmente vai chacoalhar a sua vida, para que você possa compreender o chamado da salvação. O que é ser discípulo de Jesus? O que é a cruz para nós hoje? E é o que nós estamos aprendendo aqui. Jesus como nosso substituto, lá na cruz, aquele episódio histórico, salvador e extraordinário que mudou a nossa história. Nós falamos que Jesus também foi nosso representante, porque ele era Deus e homem, e como homem, ele foi o representante de toda a humanidade na cruz do Calvário, mas Jesus também é a nossa referência, é o nosso estilo de vida.
Inclusive, quando eu falo de cristianismo, eu não gosto de tratar o cristianismo como uma religião. Fala comigo, o cristianismo não é uma religião. Por mais, é claro, que os antropólogos, sociólogos, psicólogos, toda a galera da área de humanas trata o cristianismo como mais uma religião do mundo. Do ponto de vista da palavra de Deus, o cristianismo não é uma religião, senão você está igualando ela ao islamismo, ao budismo, ao shintoísmo, ao hinduísmo, todos esses ismos aí, que são sistemas filosóficos, sistemas religiosos. O cristianismo é muito mais que isso. O cristianismo é o que nós vamos aprender hoje. O cristianismo é a vida crucificada, o cristianismo é o estilo de vida de Jesus. Amém? Quem quer viver o estilo de vida de Jesus? Agora a grande pergunta, é fácil isso? Sim ou não? É fácil viver o estilo de vida de Jesus? Não. Ser semelhante a Jesus é fácil? Não. Mas através do poder do Cristo ressurreto, do poder do Espírito Santo, eu e você podemos andar na vida do Espírito, não satisfazer as obras da carne, crucificar as nossas concupiscências, que são os desejos desenfreados, as inclinações para o mal, e com a graça de Deus podemos seguir o modelo, a referência e o estilo de vida de Jesus. Amém? Eu quero ser parecido com Jesus. Você também? Fala comigo. Deus me chamou para ser semelhante a Jesus. Fala comigo. Deus me chamou para viver o estilo de vida de Jesus. Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje, com a graça de Deus. Espero contribuir com o seu crescimento espiritual, baseados aqui em Gálatas 5:16. O título aqui na minha Bíblia é Viver no Espírito, não na carne. E fala dessa vida no Espírito. Se você quiser saber mais sobre o que é a vida no Espírito, leia lá em Romanos capítulo 8. É um capítulo inteiro do livro de Romanos, onde Paulo trata nesse capítulo inteiro o que é a vida no Espírito. E aqui ele resume e fala desta vida em contraste com a vida na carne, ou seja, uma vida baseada na natureza pecaminosa, na inclinação do mal, fazendo a coisa errada, ou a vida no Espírito, que é uma vida inclinada para as coisas de Deus, agradando a Deus, vivendo uma vida crucificada, morto para nós mesmos e vivendo para a glória de Deus. Que tipo de vida você tem vivido, querido? Você tem vivido na carne ou no Espírito? Você tem andado no Espírito ou tem andado na carne? É o que nós vamos falar hoje com relação ao estilo de vida de Jesus, tá bom? Gálatas 5:16, o texto sagrado diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis, em outras versões diz, e não satisfareis as concupiscências da carne. O que é concupiscência, gente? Desejo desenfreado. Fala comigo, desejo desenfreado. Também poderíamos traduzir concupiscência como inclinação para o mal. Carne na Bíblia, muitas vezes, eu tenho ensinado isso na célula de segunda-feira, carne na vida, às vezes, na Bíblia, às vezes é uma referência ao corpo físico humano. Mas carne, na maioria das vezes, principalmente nas cartas paulinas, carne significa a inclinação para o mal, a nossa natureza herdada de Adão, a natureza pecaminosa, a natureza caída, aquela quedinha para o mal, que eu e você temos dentro de nós. Vamos lá, 17, porque a carne, essa inclinação para o mal, cobiça, ou seja, deseja, contrasta contra o Espírito, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. É como se lutassem dentro de você. E o Espírito faz isso para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, pode observar que está com E maiúsculo, não estáis debaixo da lei. Da lei aqui é a lei do pecado, a lei que revela o quão pecador nós somos.
porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí isso aterroriza o nosso coração, gente. Sim ou não? São pecados, são práticas pecaminosas, que se não forem banidas da nossa vida, tiradas da nossa trajetória, da nossa jornada terrena, elas podem nos levar para o inferno. Podem nos impedir de herdarmos o reino de Deus. Quantos aqui querem herdar o reino de Deus? Quantos aqui querem ir para o céu? Então nós temos que prestar atenção nessa palavra e abandonarmos essas práticas que nós mencionamos aqui, porque elas podem te levar para o inferno, elas podem te impedir de ir para o céu. São atitudes, são comportamentos, são situações corriqueiras do dia a dia que podem abalar a tua fé, destruir a tua vida espiritual e te conduzir à condenação eterna, se não houver arrependimento. Amém? A questão aqui sempre é arrependimento. Mas aí vem o 22, glória a Deus. Mas o fruto do Espírito, ou seja, a manifestação do Espírito Santo em nós, é, em primeiro plano, o amor. E aí que se manifesta em gozo ou alegria, paz, longanimidade, alguém com pavio longo, benignidade, querer o bem dos outros e praticar o bem a todos, bondade, ser uma pessoa boa, com um coração bom, fé, mansidão, temperança, que pode ser traduzido como domínio próprio, equilíbrio, moderação. Contra estas coisas não há lei, não há condenação, em outras palavras. E aí vem a nossa temática aqui. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vamos ler juntos esse versículo, porque ele é chave daquilo que nós vamos ministrar hoje. Fala, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha o que a Bíblia diz. Aqueles que são de Jesus, aqueles que estão vivendo a vida no Espírito, aqueles que vivem guiados e movidos pelo Espírito do Cristo ressurreto, o Espírito Santo, tem crucificado essa inclinação para o mal, que Paulo chama de carne. Essa natureza corrompida, caída, cujas paixões e desejos desenfreados, concupiscências, podem nos levar para o inferno. Amém, queridos? Quem quer crucificar a sua carne aqui? Dá um glória a Deus. Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu quero crucificar a minha carne e as suas paixões e as suas concupiscências para a glória de Deus. Amém? É isso que nós estamos ensinando. O estilo de vida de Jesus é a vida no Espírito, é a vida do bem, é a vida produzindo frutos do Espírito, é produzindo amor, como aqui Paulo fala, alegria, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que transborda alegria, é uma pessoa cheia de paz, e a paz dela transborda no coração dos outros, é uma pessoa benigna, que não deseja o mal, mas deseja o bem dos outros. Irmão, quando você deseja o mal dos outros, quem está mal é você. O maldoso é você. Bondade. Tem um coração bom, cheio de fé. Crê, acredita, confia no Senhor. Mansidão. Mansidão não é uma pessoa boba, besta, trouxa. Não. Mansidão é alguém que se posiciona corretamente no Senhor. É alguém que reage conforme Jesus reagiria naquela situação. Com maturidade, com graça, com sabedoria. Se ele não consegue resolver a situação, ele entrega aquela situação ao justo juiz, que é Deus.
Aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus é o nosso justo juiz. Amém? E por último, uma pessoa temperante, ou seja, uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada, uma pessoa com domínio próprio, que tem domínio da sua alma, que tem domínio sobre o seu corpo, que tem domínio de si. Hoje nós vemos muita gente querendo liderar muita gente, mas tem gente que quer liderar os outros sem primeiramente liderar a si mesmo, querido. Primeiro liderado que você tem que ter é você mesmo. Você tem que ser uma pessoa temperante, bem temperada, moderada, equilibrada. Será que todas as áreas da nossa vida são equilibradas? Porque Jesus, em todas as esferas da vida dele, ele tinha equilíbrio. E a Bíblia está nos levando a entender que nós temos que ser como Jesus. Desequilíbrio produz dor e sofrimento desnecessário. Fala comigo, todo desequilíbrio. Bem forte, fala, todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário. Seja em qualquer área da sua vida, gente, financeira, familiar, emocional, educacional, social, relacional. Se houver desequilíbrio, você vai ter dor e sofrimento desnecessário. Ou seja, não era para você sofrer o que você está sofrendo. Porque existe uma área de desequilíbrio na sua vida, que precisa ser ajustada pelo poder de Deus. Amém? Se você não estiver dando conta sozinho, procura ajuda. Nós estamos aqui para ajudar os irmãos, para orientar, para orar por vocês, para ministrar no coração de vocês. Procure ajuda. Todos nós precisamos de alguém para abrir o coração, todos nós precisamos de ajuda em um determinado momento da nossa vida. Nós não somos super-homens, super-mulheres, somos apenas humanos. Somos vasos de barro. O que faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo que habita em nós. E a coisa linda de ser igreja é que nós estamos em família. Um local onde nós podemos abrir o coração, onde podemos compartilhar as nossas dores uns com os outros e em amor ajudarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros e juntos em Deus sairmos das mazelas, lutas e dificuldades do dia a dia. Amém? Você está em família, querido. Você está em família. E aí Paulo termina: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Esse é o desejo de Deus. Que você viva cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo guie a tua vida. Que você ande o tempo todo sendo guiado, orientado, governado e cheio do Espírito Santo de Deus. Será que as pessoas que estão ao seu redor te veem como alguém cheio do Espírito Santo? Será que você tem exalado o bom perfume de Cristo para as pessoas que estão ao seu redor? E no final ele termina no 26, não sejamos cobiçosos, né? Cheio de cobiça, cheio de desejos, cheio de vanglórias, irritando-nos uns com os outros. Olha a irritação aqui. Olha a impaciência, né? A falta de paciência. Invejando-nos uns aos outros. Parece que está fazendo um raio-x da nossa geração. Inveja, irritação, vanglória, que é uma glória vã, um orgulho, uma prepotência, uma arrogância, e cobiçosos. Cobiçar é desejar aquilo que o outro tem. Avareza é apego excessivo a bens materiais e ao dinheiro. Cobiça é desejar aquilo que o outro tem. Inveja é achar que aquilo que o outro tem, ele não merece. Quem merece é você. E queridos, essa erva daninha, essa praga pode brotar em qualquer um dos nossos corações. Se nós não vigiarmos, nós podemos nos tornar pessoas avarentas, nós podemos nos tornar pessoas cobiçosas ou pessoas invejosas. Está aqui, invejando-vos uns aos outros. E potencialmente hoje, com essa quantidade de poluição visual que nós temos, auditiva e visual, hoje muito mais se observa isso. Se observa isso. Se observa isso, infelizmente, queridos.
Então nós estamos aprendendo aqui, o desejo de Deus é que você viva no Espírito. É que você viva a vida crucificada de Jesus. O estilo de vida de Jesus esteja presente no seu dia a dia. Amém? Quando nós tocamos a graça de Deus, essa graça de Deus, ela nos move, ela nos transforma. Nós aprendemos a negar a nós mesmos. Só assim nós teremos uma alma saudável, um coração puro, uma vida vigorosa que cresce e floresce para Deus. Esse é o desejo de Deus, te dar uma vida vigorosa. É você viver uma vida submissa ao governo do Espírito Santo, subjugando desejos pecaminosos que brotam, que surgem no seu dia a dia. Isso não é fácil, gente, sim ou não? Não é fácil. Porque o tempo todo o mal quer sair para fora. E é contigo, é comigo, é com qualquer cristão. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. Ixi. Está amarrado, em nome de Jesus. Isso, agora sim. Obrigado, amado. Quem é que tem governado a tua vida, querido? O Espírito Santo ou a carne? As pessoas te veem como alguém carnal ou alguém espiritual? As pessoas te veem como um menino, uma menina, ou como alguém maduro? Eu tenho aprendido, amado, que quando o outro for imaturo, você precisa ser maduro. Fala comigo, quando o outro for imaturo, eu preciso ser maduro. Quando o outro for menino, você não precisa ser menino. Ou menina. Olha outro ensinamento que eu recebi direto do Espírito Santo. Quando o outro for carnal, aí você tem que ser espiritual. Amém? Você não precisa entrar na carne com o outro. Não é porque o teu filho está te irritando que você vai se irritar e explodir sobre ele. Não é porque alguém te ofendeu que você vai ofender ele. Não é porque alguém foi violento com você que você vai sair no soco com ele. Não! Não é assim que funcionam as coisas. Nós temos que ser semelhantes a Jesus, irmãos. E Jesus era diferente. Quando outros eram carnais, ele era espiritual. Quando o outro era imaturo, ele mostrava a sua maturidade. Você vê e observa muito isso nos evangelhos, na relação dele com os escribas e com os fariseus. O tempo todo os escribas, os fariseus, os saduceus, estavam tentando lançar pegadinhas, estavam tentando provocar a Jesus, irritar a Jesus, de alguma maneira fazer com que Jesus tropeçasse em algo. Mas Jesus não caía na deles. Amém? Não caia na carnalidade porque alguém foi carnal com você. Não caia na imaturidade porque alguém foi imaturo com você, não. Mostre que você é diferente. E Jesus vai fazer de tudo para te capacitar a ser esse tipo de pessoa que eu estou falando. Uma pessoa de vida crucificada, que o eu já está morto lá na cruz, que não tem nada do que se defender, que quem o defende é o próprio Deus. Isso é vida crucificada. Além de sermos perdoados pelo Senhor, somos libertos do poder do pecado. A Bíblia diz lá em Romanos, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês já não vivem debaixo da lei, do pecado, da morte, vocês vivem debaixo do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus. Quantos aqui estão debaixo da graça de Deus? Agora, não é porque você está debaixo da graça de Deus que você vai fazer graça com a graça de Deus. É um cuidado que se tem que ter, principalmente nos dias atuais, onde tem mestres aí corrompidos, segundo os seus próprios corações depravados, que têm ensinado uma graça barata. Uma super graça, que não é a graça ensinada por Paulo, pelos apóstolos, por Jesus. Que eu posso pintar e bordar, fazer de tudo, que no final Deus vai passar a mão na cabeça e eu vou para o céu. Não, não é assim. Eu não posso fazer graça com a graça de Deus.
Dietrich Bonhoeffer, numa obra que ele escreveu chamada O Discípulo. Ele diz que existem dois tipos de graça, a graça barata e a graça preciosa. Fala comigo, graça barata e a graça preciosa. Isso se tornou até dois conceitos teológicos, fruto da obra desse grande teólogo, pastor, homem de Deus, da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, que morreu martirizado pelo Hitler e a sua SS, a sua polícia secreta. Um homem que viveu a vida crucificada e que pôde ensinar o que é a graça barata, que é isso que eu estou falando, é uma super graça, é achar graça com a graça de Deus, é achar que eu posso pintar e bordar, que no final tudo vai dar certo para mim. Isso é a graça barata, não é a graça de Deus. Não é a graça de Jesus, porque a graça de Jesus é uma graça preciosa, valiosa. Alguém teve que morrer na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos usufruir dessa graça abençoadora, dessa graça preciosa, salvadora de Jesus. Amém? A vida cristã ela tem duas facetas, duas características, duas vertentes. Ela ao mesmo tempo que são atos, é uma decisão, também é uma atitude, ou seja, um estilo de vida, como eu estou ensinando. É uma decisão quando você entregou sua vida e o seu coração para Jesus, mas não para por aí. É um estilo de vida após essa decisão de viver a vida na presença de Jesus. A vida crucificada é essa entrega pessoal a Deus, é um ato. Mas para ser conservada é necessário uma atitude de entrega contínua diante do Senhor, aos pés de Jesus. William Bolt, um dos fundadores do Exército da Salvação, um grande movimento missionário e de ajuda social norte-americano, ele diz o seguinte sobre a vida crucificada, ele diz, quando eu entreguei a minha vida a Deus, entreguei tudo. Deus já teve em suas mãos homens melhores do que eu, mas de mim ele recebeu tudo. Olha que coisa linda. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sei, Senhor, que existem pessoas no teu reino que são melhores do que eu. Mas eu, Senhor, te entreguei tudo. Será que eu e você, irmãos, temos entregado tudo ao Senhor? Será que tudo que nós temos na nossa vida, que foi confiado a nós, estão aos pés da cruz? São de Jesus, os nossos filhos são de Jesus, o nosso casamento é de Jesus, os nossos bens são de Jesus, a nossa vida é de Jesus, os nossos sonhos são de Jesus, os nossos planos para o futuro são os planos de Jesus. William Bolt, esse grande personagem da história da igreja, ele diz, olha, pode ser que existam pessoas melhores do que eu, provavelmente existem, mas saiba, Senhor, que eu te entreguei tudo. Só tem vida crucificada, irmão, quem entrega tudo para Deus. Será que você tem entregado tudo para Deus, os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, a tua vida? Será que você, antes de tomar uma decisão, você consulta o Espírito Santo, você fala com Deus, você procura uma resposta na palavra, você faz do teu jeito, segundo a tua cabeça? Nós cantamos isso. Tudo entregarei. Sim ou não? Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, a ti, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Será que a gente tem entregado tudo aos pés de Jesus? Será que a gente tem deixado tudo? Será que não existem outros amores além de Jesus no nosso coração, queridos? Foi o problema do tempo de Juízes. Eu tenho estudado nos devocionais que eu posto diariamente para vocês. Nós estamos estudando junto o livro de Juízes. O problema de Israel na época dos juízes era isso. Eles tinham muitos amores. Enquanto os juízes que Deus levantava estavam vivos, estavam atuantes, Israel
louvava, adorava e não caía em idolatria nem em opressão dos inimigos. Mas a partir do momento que aquele líder, aquele juiz morria, Israel se extraviava do caminho do Senhor, porque no coração de Israel existiam outros amores. E a idolatria vinha, e aí as nações ao redor vinham e oprimiam novamente Israel. E aí eles estavam lá debaixo do jugo daquela opressão, clamavam a Deus novamente. Deus levantava um outro juiz para libertá-los. Porque os seus corações não estavam totalmente entregues a Ele. Olha o que diz a W. Tozer, desse livro que eu falei para vocês, estou indicando desde o começo dessa pregação, Vida Crucificada. Ele diz: o crucificado não olha para trás. Ele não volta atrás, ele não possui mais planos próprios para o futuro. Olha só o que é essa vida que eu estou ensinando para vocês. O crucificado, o homem crucificado, a mulher crucificada não olha mais para trás. Quantos crentes estão olhando para trás? Estão olhando para o Egito, estão presos a coisas do passado. Parece que não entenderam o que a Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, a suprema vocação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, quando você fica preso ao passado, a coisas do passado, você não consegue progredir na vida cristã. Você não consegue avançar para o alvo que Deus tem para a tua vida. O homem e a mulher crucificados não olha para trás, ele não volta atrás. Era o que acontecia com Israel na época de Moisés, se lembra? O tempo todo, quando vinha alguma dificuldade ali no deserto, eles ficavam reclamando, murmurando e lembrando do tempo do Egito. Ah, os pepinos do Egito. Ah, os repolhos do Egito. E parece que se esqueciam que lá eles eram escravos. Tem muita gente voltando para a escravidão do passado, para a escravidão do pecado. Irmão, não faça isso. Não olhe para trás. Um crucificado não olha para trás. Ele não volta para trás. Ele não possui mais planos próprios para o futuro. Por quê? Porque os planos dele, ele busca no coração de Deus. Amém? Senhor, quais são os planos que tu tens para a minha vida? A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais elevados, são maiores do que os nossos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu e no meu coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Quem ama Jesus aqui, levanta a mão. Tudo que você precisa é amar a Jesus de todo o seu coração, é viver essa vida crucificada no poder do Cristo ressurreto. O teu futuro está nas mãos de Deus. Nós cantamos aqui na Santa Ceia: Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e agora vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor já não há. Mas eu bem sei, sim eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Irmão, será que você tem colocado as tuas mãos nas mãos mais seguras que há? Nas mãos do Cristo ressurreto? O teu futuro está nas mãos de Jesus. Aprenda a viver essa vida crucificada. Até onde a cruz tem penetrado a nossa alma, irmãos? E eu quero falar de 3 aspectos da cruz penetrando a nossa alma. Primeiro, eu e você precisamos ter uma decisão irrevogável de não abandonarmos o nosso compromisso e a nossa esperança em Jesus. Segundo lugar, nós precisamos de uma decisão irrevogável de jamais cedermos em relação às conquistas espirituais já efetuadas por Deus na nossa vida. E em terceiro lugar, precisamos ter uma atitude contínua de entrega e rendição ao Espírito Santo, sempre que Ele nos convencer de algo. Amém? Como é que está o teu compromisso com Deus? Como é que está a tua entrega diante de Deus? É isso que é vida crucificada, querido. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
É aquilo que Paulo dizia, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se Jesus me chamar, melhor ainda. Mas se for para viver nessa terra, eu quero viver para a glória de Deus. Vou repetir. Primeiro, uma decisão irrevogável de não abandonarmos nosso compromisso e a nossa esperança em Jesus. Segundo, uma decisão irrevogável de jamais cedermos em relação às conquistas espirituais já efetuadas. O que Deus já fez em você? O que Ele já conquistou dentro da sua alma? Qual foi a sua evolução no Senhor? Não volte para trás. Continue avançando. Aquilo que Deus já conquistou, aquilo que Ele já fez, se entregue ainda mais, se renda ainda mais. É o terceiro ponto, uma atitude contínua de entrega e rendição ao Espírito Santo, sempre que Ele nos convencer de algo. Quando o Espírito Santo fala com você, através da sua consciência, por exemplo, que é a maneira que mais fácil do Espírito Santo falar conosco, é através da nossa consciência. As duas maneiras mais fáceis de ouvir o Espírito Santo. Vou te dar dica aqui, de você ouvir a voz de Deus. Primeiro, é lendo a palavra. Segundo, e mais comum, e mais usual, e mais rotineira, é através de você ouvir a sua consciência. O que a Bíblia diz? Seja a paz de Cristo árbitro nos vossos corações. Qual é o árbitro no nosso coração? É a nossa consciência. A nossa consciência. A boa consciência. Então, toda vez, como foi falado aqui, toda vez que o Espírito Santo nos convencer de algo, através da consciência ou através da palavra, faça aquilo que o Espírito Santo mandou você fazer. Não fique se justificando, não fique se armando, não fique buscando desculpas esfarrapadas para não fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Vá e faça. É igual quando a gente vai ofertar e dizimar, irmão, você começa a pensar um monte de coisa, o diabo começa a jogar um monte de coisa na tua cabeça para você não dizimar e não ofertar. Mas aí, o meu dinheiro está acabando. E não é só com você, é comigo, com todo crente. Você não pode ficar pensando muito, você tem que obedecer, está aqui. Porque se você for mentalizar dízimo e oferta, você não vai dar. Sim ou não? O diabo vai lançar um monte de seta na tua cabeça para você não dar. Só obedeça. Eu me lembro da última conferência profética que eu fui. Irmãos, eu acho que eu nunca tinha ofertado tanto na minha vida. Foi 5 ofertas. Eu nem pensava. Eu só ouvi a voz do Espírito Santo no meio daquela conferência e fui obedecendo. E Deus me honrou cada oferta que foi dada naquele lugar. Uma das ofertas eu dei em nome da igreja, em nome de vocês. Amém? Todo lugar que eu vou, conferência, eu dou uma oferta em nome da igreja. Num valor simbólico, geralmente com o número 7, em nome da igreja. Para não só eu ser abençoado, mas todos nós aqui sermos abençoados em nome de Jesus. Quem quer ser abençoado? Se lembra? Jó fazia isso, ele dava oferta pelos seus filhos. Fazia sacrifícios pelos seus filhos. Vai que um dos filhos ali errou numa daquelas festas e coisas que faziam. Então não tem nada de errado você ofertar e abençoar por outros. Não. É bíblico isso. Eu tenho certeza que várias vezes meus pais ofertaram e semearam por nós. E isso é lindo. É maravilhoso isso, em nome de Jesus. Olha o que diz o pastor Cote, o maior especialista em cura interior do Brasil. Pastor Cote, ele diz, precisamos fazer essa entrega total a Deus. Uma entrega tão completa e incondicional, que a única palavra que a defina seja a morte do eu. Fala comigo, a morte do eu. E o que é a morte do eu?
Ele continua dizendo, é a morte do princípio de seguirmos o nosso próprio caminho. Olha o que é a morte do eu. Quando Jesus olha para os seus discípulos, ele diz, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Hoje a nossa ênfase é isso. É negação, é tomar a cruz e seguir o estilo de vida de Jesus. É esse versículo puro. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, a morte do eu. Dizer não para você mesmo. A morte do eu é isso, é a morte do princípio de seguirmos o nosso próprio caminho. E como tem crente assim dentro das igrejas, cheio de si, cheio de vontades, faz todo tipo de vontade, menos a vontade de Deus. E aí às vezes não sabe por que a sua vida está embaraçada, está ataviada, está atrapalhada, está toda embaraçada. Porque você tem seguido o teu eu, você não tem morrido para si mesmo, você não tem vivido essa vida crucificada que nós estamos falando. Você tem seguido o seu próprio caminho. Aí Deus tira a mão e fala, você quer seguir o teu próprio caminho e não o meu? Então tá bom, eu tiro a minha mão e deixo você seguir o teu caminho. Vamos ver no que vai dar. Gente, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa é Deus tirar a sua mão, largar a sua mão e nos deixar seguir o nosso próprio caminho. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um ser humano. É o Espírito Santo falar com você, te orientar, te sensibilizar, através da palavra, pregadores, profetas, através da sua consciência, através da voz do seu Espírito no teu interior, e você teimar, e você não aceitar, você endurecer o coração, e você não aceitar as palavras da sua liderança, o que um irmão mais velho te falou, um conselho que você recebeu. Deus usou todos os meios para tentar te convencer, mas você não negou o teu eu. Você não morreu para você mesmo. Aí Deus tira a mão e fala, você quer fazer assim? Então tá. Siga o seu próprio caminho. Irmão, vida independente de Deus é morte. Fala comigo, vida independente de Deus é morte. O que é a rebeldia? A rebeldia é viver a vida segundo o teu próprio caminho. Segundo a tua própria mente, a tua cachola, aquilo que diz o teu coração. Qual é a frase da nossa geração? O meu coração é tão bom. Siga o seu coração. Se o meu coração está dizendo, então eu vou e faço. Irmão, se você seguir o teu coração e não o coração de Deus, a palavra de Deus, você vai de mal a pior. Isso não é vida de Jesus, não é vida crucificada. A vida crucificada é não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Isso é vida crucificada. Eu não faço o que eu acho, não. O que eu acho não me interessa. Interessa o que ele acha e o que diz a sua palavra. É isso que move a minha vida. São as nossas convicções. É não ser guiado por sentimento, por emoções, mas sim por convicções, princípios e valores da palavra de Deus. Achei lindo num podcast que eu assisti essa semana, de um pastor maravilhoso, que eu gosto muito. E aí o entrevistador falou, o que você acha de tal assunto? Aí ele teve uma resposta muito sábia, ele fala, cara, o que eu acho não interessa muito, porque quem sou eu? Eu não sou nada. Não sou nem especialista nesse assunto. Agora, o que a Bíblia acha e o que Deus acha é isso, 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 isso. É isso que eu creio. Amém, irmãos? É assim que nós temos que responder às pessoas. Não é o que eu acho. O que eu acho não importa. O que importa é o que Deus acha. É a vontade de Deus.
O nosso achismo é seguir o nosso próprio caminho. Olha o que diz o salmista: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Não é o meu caminho, não é o teu caminho, são as veredas. Veredas são sendas, são caminhos de justiça, são os caminhos de vida eterna, são os caminhos de Deus. Tem até um curso de cura interior chamado Veredas Antigas. Veredas Antigas trata disso, do resgate dos princípios e valores, dos ensinamentos milenares, sábios da palavra de Deus, aplicados na nossa vida interior. Essas são as veredas antigas. É pegar aquilo que Deus já ensinou há 3.400 anos e aplicar hoje na nossa vida, porque a Bíblia é atemporal. Ela está acima das culturas, ela está acima do tempo, da matéria, do espaço, de tudo. Ela é atual. Nós acabamos de ler um versículo aqui, que parece que é um raio-x da nossa geração. Sim ou não, irmãos? Cobiçosos, cheios de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. É um raio-x da nossa geração. Sim ou não? Quem faz isso anda no Espírito? Sim ou não? Não. Anda na carne. Mas olha o que diz o 25. O desejo de Deus é que você viva no Espírito, que você ande no Espírito, que você produza o que está aqui para cima. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e equilíbrio em todas as coisas. Amém? Aí às vezes você olha para dentro de você, e eu também, a gente se frustra, mas Deus, eu não sou ainda aquilo que eu gostaria de ser, ou aquilo que o Senhor revela no teu coração, que eu preciso ser. Sim ou não? Que bom que você está chegando nesse entendimento, porque isso vai te fazer lançar desesperadamente nos braços daquele que tem todo o poder e toda a graça para te capacitar a ser essa pessoa. Quando você olha para trás, aquilo que você era, você já não é hoje. Amém? Você não evoluiu, você evoluiu. Você não decresceu, você cresceu no Senhor. Você talvez ainda não seja aquilo que você gostaria de ser, mas você está a caminho da imagem e semelhança de Jesus. Amém? Isso é a vida crucificada. Jesus como nosso estilo de vida. Cristo é crucificado em nós diariamente. Cada vez que você morre para o pecado, você está sendo crucificado. Cada vez que você vive para Deus, você está sendo crucificado. O pastor Cote diz: o Cristo crucificado deve ter seguidores crucificados. Romanos 12, 1 a 2, no final diz: apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Será que eu e você somos isso? Sacrifícios vivos para Deus? Lucas 9, 23, aquilo que nós falamos, Jesus afirma que nós devemos tomar a nossa cruz diariamente. E eu quero terminar com 5 características do estilo de vida de Jesus. 5 características, eu queria que você olhasse para dentro de você para ver se você tem essas 5 características de alguém que é crucificado. De alguém que vive essa vida crucificada. Primeira característica, irmãos, sacrifício. Será que você está disposto a sacrifícios? Aqui eu não estou falando de sacrifícios humanos, nem sacrifícios de animais, eu estou falando de se sacrificar em prol das pessoas que você ama. Será? Em prol do Evangelho. Vou fazer uma perguntinha básica. Você seria capaz de morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo? Porque logo, logo nós vamos chegar nesse nível. Logo, logo, pessoas no mundo ocidental vão morrer por causa do Evangelho. No mundo oriental já é muito comum, na China, na Rússia, né, nos países árabes.
Mas será que nós, do mundo ocidental, estamos dispostos a nos sacrificarmos pelo Evangelho? Pelas pessoas que amamos, pelos perdidos, pela causa do Evangelho? Primeira característica, uma vida de sacrifício. Hoje o que nós vemos na sociedade é o contrário. É uma vida de egoístas, sim ou não? E não de pessoas altruístas, alter o outro, de pessoas que se sacrificam pelos outros. Segundo lugar, segunda marca de alguém que está crucificado, de alguém que está vivendo o estilo de vida de Jesus, quebrantamento. Fala comigo, quebrantamento. Será que você é uma pessoa quebrantada, irmão? Ou você é uma pessoa cheia de si? Uma pessoa quebrantada reconhece erros, reconhece falhas. Ela não tem dificuldade de pedir perdão, de consertar aquilo que ela fez de errado. Ela não se arma toda. Ela não tenta se justificar, quem a justifica é o Senhor. Porque o seu eu já está morto na cruz do Calvário. Amém? Será que nós temos vivido uma vida de joelhos? Quando é que foi a última vez que você se ajoelhou para orar? Quando é que foi a última vez que você chorou aos pés de Jesus? Quando é que foi a última vez que o Espírito Santo veio sobre você ouvindo um louvor e uma adoração? Isso revela o estado do nosso coração. Uma pessoa quebrantada, irmão, ela entra na presença de Deus em qualquer lugar. Ela pode entrar na igreja mais fria do mundo. Mas a hora que ela entrar junto, em coinonia, em comunhão com seus irmãos, a hora que o Espírito Santo a pega, independente do lugar que ela estiver, ela vai se quebrantar na presença do Senhor. Terceira marca de alguém que vive o estilo de vida de Jesus é uma pessoa disciplinada. Fala comigo, disciplina. Será que você é uma pessoa disciplinada ou destrambelhada? Você é disciplinado nos horários, nos compromissos, nas alianças com as pessoas. Hoje qualquer coisa, qualquer motivo é um motivo para abandonar as alianças, os compromissos, os horários. Você começa e termina, ou começa e já abandona. Você é uma pessoa disciplinada. Quem vive com Jesus é uma pessoa disciplinada. Você tem disciplina na leitura bíblica, você tem disciplina na sua vida de oração, você tem disciplina nas coisas de Deus, irmãos. Fala comigo, disciplina. Será que as pessoas te veem como alguém disciplinado? Sabe o que significa? Toda vez que eu penso em disciplina, eu lembro da palavra irrepreensível. Fala comigo, disciplinado é alguém irrepreensível. Pastor, o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que quase não leva puxão de orelha de ninguém. Ela não tem ninguém para ficar puxando a orelha dela. Porque ela já tem disciplina, ela é correta, ela é ética, ela faz tudo que for possível e que esteja dentro do certo. Não é uma pessoa perfeita, mas ela quase não leva puxão de orelha. Por quê? Porque ela é disciplinada. Disciplinada. Quarta marca de alguém que tem o estilo de vida de Jesus, já estou encerrando, é uma vida de intercessão. Fala comigo, intercessão. Será que você só ora por você ou você ora pelos outros? Vamos colocar um termômetro aqui. Quando você ora mais pelos outros ou mais por você? Irmão, quem tem a vida de Jesus, quem tem uma vida crucificada, quase esquece de orar por si. Pode até orar por si, e não tem nada de mal orar pelas nossas necessidades, amém? A Bíblia ensina isso. Mas ela tem uma vida tão quebrantada, tão sacrificial, tão disciplinada, como eu já falei,
que ela ora mais pelos outros, ela é altruísta, ela pensa mais nos outros do que em si mesmo. Oração é um bate-papo com Deus, sim ou não? Intercessão é quando você ora em favor de outras pessoas. É uma oração por outros. Jesus vivia em intercessão. Quantos aqui querem crescer e se tornarem intercessores, gente? Interceda pela sua família, interceda pelas pessoas que você ama, interceda pelos seus pastores, interceda pela sua igreja. É fácil reclamar, é fácil murmurar. Agora eu quero ver dobrar o joelho e orar. Enquanto muitos estão reclamando, murmurando, achando defeito nos outros, poucos estão dobrando o joelho e intercedendo pelos demais, esquecendo de si mesmos e se voltando à necessidade dos outros. Amém? E eu aprendi uma coisa nessa vida como pastor: quanto mais eu oro pelas pessoas, mais Deus vem e cuida das minhas coisas. Você pode falar comigo? Quanto mais eu orar pelos outros, mais Deus virá e cuidará das minhas coisas. Irmãos, isso é uma realidade no mundo espiritual. Quando Deus te vê de joelho dobrado, orando, clamando em favor de outras pessoas, Deus vai se alegrar lá do céu. Deus vai dizer: esse entendeu meu coração. Esse entendeu o que é a cruz. Esse entendeu o coração do meu filho Jesus. Esse vive uma vida sacrificial, quebrantada, disciplinada em intercessão. E por último, a quinta marca, ou quinta característica de um estilo de vida de Jesus, é um espírito de perdão. Fala comigo: espírito de perdão. Quem quer viver um espírito de perdão? É uma pessoa com um coração leve, coração perdoador, irmão. Quem não aprendeu a perdoar, não aprendeu a amar. Porque se a gente quer amar em longa data, precisamos aprender a perdoar. Somos falhos, as pessoas são falhos, o mundo não é perfeito, sim ou não, irmãos? Vamos ofender pessoas e às vezes vamos ser ofendidos, vamos praticar injustiça e às vezes pessoas vão fazer injustiça conosco. Temos que aprender a perdoar. Quem não aprendeu a perdoar está estourando a ponte pela qual vai ter que passar. Porque você também vai errar. E vai querer perdão dos outros. Então estenda o perdão para as pessoas. Exerça misericórdia com as pessoas. Exerça compaixão da mesma maneira que Deus teve compaixão com você. Leia Mateus 18. É um capítulo inteiro dedicado a isso. A compreendermos a graça de Deus, o perdão de Deus por nós pecadores. O perdão é uma decisão. O perdão não é sentimento. O perdão é obrigação na vida do cristão, é um mandamento. O perdão é zerar a dívida que o outro tem comigo. O perdão é libertar o meu coração daquela pessoa. O perdão é tudo isso, gente. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Para mim também não é fácil. Amém? Tem pessoas que têm facilidade de perdoar. Sim ou não? E outras têm maiores dificuldades. Mas quem vive a vida crucificada aprendeu o valor do perdão. Porque reconhece que também foi perdoado na cruz do Calvário. Amém? Quem quer viver a vida crucificada? Eu não terminei, tá, gente? Então, no próximo episódio, nós vamos continuar. O Espírito Santo é que guia. Eu achei que eu ia terminar, mas faltou mais um trechinho. Num outro momento, nós vamos terminar em nome de Jesus. Quem foi abençoado? Não tem ninguém nos visitando aqui a primeira vez, né? Todo mundo, todos de casa? Ah, aqui. Traga aqui, Betinha. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso querido. Seja bem-vindo. Deus abençoe, tá? Ó, Betinha tem um presentinho para você. Glória a Deus. Obrigado pela nossa secretária, Senhor. Ajuda.
Vamos nos colocar de pé, irmãos. Quem foi abençoado aqui em nome de Jesus? Pois vá na sua casa, ouça de novo essa palavra. Eu mesmo me ouço, tá? E ouço os meus amados irmãos que ministram aqui também. Como é gostoso a gente se ouvir. Como é gostoso ouvir outras pessoas. Às vezes eu estou viajando, estou voltando para cá, assistindo o nosso culto online, ouvindo os meus irmãos pregar. Valorize a sua igreja, valorize o corpo de Cristo, valorize o seu irmão. E vamos estar juntos nessa vida crucificada. Amém, irmãos? Talvez hoje a gente levou umas lapadas aqui do Espírito Santo, eu também levei. E isso é para o nosso bem. Fiel é a ferida daquele que ama. E Deus nos ama. Por isso, muitas vezes, Ele tem que nos corrigir, nos disciplinar, nos colocar no prumo dEle, para que a gente possa viver a vida gloriosa que Deus preparou para nós. Possamos ser pessoas melhores, pessoas crucificadas, discípulos fiéis aos pés de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, Pai. Como é maravilhoso, ó Deus, podemos meditar na Tua palavra e sentirmos, ó Deus, o Teu Espírito Santo ministrar em cada coração. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor falou com os meus amados irmãos, que o Senhor falará através das mídias sociais, através do Teu povo que ouvirá, ó Deus, e aqueles que ainda não são Teu povo, sejam chamados à vida crucificada de Jesus de Nazaré, aqueles que estavam se extraviando. Ó Deus, voltem ao Teu aprisco, voltem ao Teu coração. Aqueles que estavam cheios de atitudes carnais, ó Deus, perdendo talvez, trilhando caminhos de morte e destruição. Traga-os de volta, ó Senhor, restaura-os, liberta-os, ó Deus, de toda carnalidade, de tudo aquilo que nos embaraça, de tudo aquilo que nos atavia, de tudo aquilo que nos impede, Pai, de sermos discípulos fiéis de Jesus de Nazaré. Que a vida de Cristo brote em nós, Espírito Santo de Deus. Que o Cristo ressurreto nos capacite a vivermos a vida que Deus projetou para nós. Que possamos morrer para nós mesmos, que possamos viver para a glória de Deus, que possamos negar o nosso eu, que possamos tomar a Tua cruz, ó Deus, que possamos seguir os passos e a vida de Jesus. O Espírito Santo de Deus venha sobre cada coração nessa noite, que ninguém venha perder a semente que foi semeada, ó Deus, que a semente não seja sufocada, nem pare à beira do caminho, nem seja, ó Deus, ali ataviada em meio aos pedregulhos, ó Deus, ou aos espinhos, Senhor, mas que a semente da Tua palavra, Deus, adentre no nosso coração como um solo fértil, capaz de mudar a nossa história, as nossas relações, os nossos afetos, Pai, os nossos projetos, os nossos planos e propósitos, ó Deus, sejam aquilo que o Senhor arquitetou no Teu coração para nós. Senhor, que nunca venhamos nos desviar do caminho do Senhor. Ó Deus, nós abandonamos os nossos caminhos pessoais, para trilharmos os caminhos de vida eterna do Senhor, as veredas da justiça, por amor ao Teu nome, Senhor. Sonda o nosso coração, arranca as ervas daninhas que impede o nosso fluir em Deus, a nossa vida debaixo da graça do Senhor. Que possamos viver à sombra da Tua cruz, que possamos viver de joelhos dobrados diante do Senhor, quebrantados, sacrificiais, disciplinados, intercedendo com espírito de perdão, Senhor. Nós Te pedimos essas 5 características da nossa vida, da vida crucificada, do estilo de vida de Jesus, em nome de Jesus. Amém.